Então, a Arrowhead é uma prova que acontece na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, onde as temperaturas podem chegar a menos 40, a menos 50 graus. Esse ano, a gente chegou a menos 20 graus. É a prova de inverno mais difícil do mundo e está entre as ultramaratonas mais difíceis. Tanto é que apenas 30% que conseguem concluir a prova. Eu sou nordestina, estou acostumada com calor de mais 40 graus, então foi minha primeira vez que eu estive nesse clima e com o desafio de correr 217 quilômetros. Eu sou uma corredora que eu corro rápido, porque se você for rápida, você começa a suar, você começa a congelar. Então, esse foi um dos problemas que eu enfrentei, Então, quando eu cheguei nas 35 milhas, eu já cheguei com o tênis muito molhado. Fiz a primeira troca de meia, coloquei o tênis para enxugar e segui à noite. Só que a noite no frio me deixou muito cansada, muito sono. Então, à noite eu fiquei muito lenta. E se você fica muito lenta no frio, você tem que colocar mais roupa, porque senão você começa a congelar. E associado com isso começou a nevar. Então, eu me molhei, pouca roupa, e eu continuei avançando. Quando eu cheguei nas 70 milhas, eu dormi por 1h30, tirei o meu tênis, que estava molhado, eu não troquei a meia, porque eu só tinha mais uma meia de troca. Quando bateu a noite, o sono de novo, o sono me dominou. E aí teve uma hora que eu deitei no meu sled, olhei para aquelas luas. Quando eu levantei em sentido contrário da trilha. Eu não estava indo para frente, eu comecei a voltar para trás. Só que o meu relógio dizia que eu estava ao contrário. Só que eu estava com um cognitivo tão baixo que eu continuei errado na trilha. Até eu encontrar uma outra corredora amiga. Dara, o que é que tu está fazendo aqui? Eu digo, eu estou na trilha. Ela disse, você está na trilha, mas você está errada. Voltei para a trilha, voltei no sentido correto da trilha. Só que ali eu já estava muito minada mentalmente. Mas eu continuei indo. Até o snowmobile me encontrar, se você estava perdida, estava indo ao contrário. Eu digo, agora eu estou no caminho certo. Ele está faltando 8 milhas para o próximo ponto de apoio. Eu tinha tudo que eu precisava no meu sled, comida, água, tudo, roupa, só que eu não queria parar para pegar, porque eu queria avançar. E aí nesse momento que a competitividade entra, isso não me fez muito bem. Então eu só queria avançar. Só que esse meu avançar era muito lento, eu não conseguia, era muito lento. Eu passei uma noite toda para rodar 4 milhas. E aí quando deu por volta de 10 para 8 da manhã, o snowmobile volta. Ei, você só rodou 4 milhas. E numa noite toda, tá faltando 4 milhas para o ponto de corte, que são 2 horas. Tava faltando 2 horas para o ponto de corte. Então eu fui, em 1h10 eu cheguei, eu avancei essas 4 milhas e cheguei no ponto de corte. Ok, passei. 110 milhas, cheguei, fiz a parte mais difícil da prova. Quando eu cheguei nas 110 milhas, fui tirar o tênis e fui trocar a meia, a única meia que eu tinha. Quando eu tirei a meia, a mocinha lá olhou pro meu pé e disse, você está com frostbite nos seus pés. Você tem tênis extra no seu sled? Não, eu não tenho tênis extra, eu só tenho meia. Aí ela disse, pois você vai se alimentar, vai trocar a meia, e vamos colocar o tênis para ver se seca um pouquinho. Só que o que aconteceu? Eu peguei meu tênis e coloquei muito próximo do fogo para enxugar. Então, o bico do tênis, ele queimou, ele derreteu. Então, eu fiz um buraco no meu tênis. Com um buraco no meu tênis, eu digo, não, então, agora eu não vou, porque agora é questão mesmo de segurança. E aí, eles me levaram para o hospital. 110 milhas, estava faltando 25 milhas, a parte mais fácil da prova, plano. 110 milhas você correu? 110 milhas eu corri. Isso dá em quilômetros quanto? 195 quilômetros, era 217 quilômetros. Agora a parte plana da prova, a parte onde a neve estava dura, com asfalto, era a minha parte da prova. E faltava só 30 quilômetros. Faltava menos de 30 quilômetros. Era isso. Só que aí, nesse momento, era segurança, Ok, estava com a leve frostbite, mas se eu continuasse avançando, eu poderia ter necrosado os dedos do meu pé. Então, mas Deus foi tão bom que eu coloquei fogo no tênis, porque senão eu teria concluído a prova. Mas eu teria concluído pagando um preço muito alto. E aí, quando eu cheguei no hospital, quando a médica realmente tirou todos, porque meus dedos estavam enfaixados,
Os únicos dedos que estavam do lado de fora, que a gente conseguia ver esbranquiçado, eram os dedos mindinhos. Então, quando ela tirou todos os esparadrapos do meu dedo, ela disse, não, você tem frostbite em todos os seus dedos dos pés. Então, daqui a 2 semanas, seus dedos eles vão estar black, preto, vai estar necrosado e a gente vai precisar amputar seus dedos. A médica me falou isso, eu digo, ok. Mas eu não tinha noção da gravidade do que era uma frostbite, né? Eu não tinha noção da gravidade. E aí, hoje eu estou com 7 dias pós-prova e os dedos continuam congelados. Os dedos estão congelados ainda. E aqui no Brasil, a gente não tem muitos especialistas em frostbite. A médica nos Estados Unidos não tem o que fazer. O que você precisa fazer é manter os dedos secos, impedir que infeccione e esperar, ver como é que seu corpo vai reagir. E aqui, assim que eu cheguei, né, que a gente trabalha com alguns médicos, você precisa ir para o INCOR, você precisa drenar essas bolhas que estão no seu pé. Entrei em contato com ela disse, você não vai mexer nos seus pés, você não vai mexer, porque se mexer pode infeccionar e agravar mais. Então, nós não temos o que fazer, tem que esperar. E aí agora eu estou recorrendo aos cuidados. A Aldara é uma ultramaratonista que nas horas vagas, ela é pós-doc da Faculdade de Medicina da USP, PhD em Saúde pela Unifesp. Tá? É uma brincadeira, mas é que assim, para eles a vida é isso mesmo, eles são primeiro ultramaratonista. Qualquer um, se você perguntar. Depois eles vão falar o que eles fazem. E ela tem essa vida profissional, ela também conduz pesquisas na área de esporte, né? Aqui é um pós-doc dela, na área de análise de mecanismo de rendimento no uso do bochecho de carboidrato em ciclista. E ela participa também de várias experiências que são feitas lá na USP com o esporte. Tá? Todas essas coisas malucas que a gente vê em filme fazem com ela lá. E ela participa como sendo observada, né? Que é o Aldara? Como é que ela veio parar para mim? Né? Como é que isso começa? Essa história começa o ano passado. A Aldara foi fazer uma maratona para treinar para uma prova que ela ia fazer no meio do ano. Esse pessoal da ultramaratona é assim, eles fazem uma maratona, às vezes uma maratona por semana, só para treinar. E ela, nessa prova, nesse treino dela, ela machucou o joelho. Só que ela tinha prova no meio do ano e partiu para um treino forte, pesado. E aí ela lesionou mais o joelho. E ela ficou... Isso ela conta naquele vídeo que eu não consegui passar. Por isso eu vou disponibilizar o link para vocês. Ela lesionou muito sério o joelho, não estava nem conseguindo andar direito. E ela veio se tratar comigo. Inclusive, fiquei meio assustado, porque falei, o que você tem? Me dá os exames. Ela falou, eu não fiz nem exame, porque eu não quero que nada me pare para essa prova, eu não quero nem saber o que é. Então foi muito complicado, mas de qualquer forma a gente tratou assim mesmo, pelo método de diagnóstico que a gente faz na acupuntura. Cuidado, tá? Não usei pulso e língua. Depois vocês vão entender por quê. E ela... Eu fiquei sabendo agora, o mês passado, quando ela voltou para se tratar dos dedos congelados, ela me falou, aquela prova lá eu ganhei. Eu sabia que ela tinha ganhado a prova. Então usou pulso e língua ou não? Não deu para entender. Não usei pulso e língua. Tá? A gente não usa pulso e língua. Quer dizer, isso não é tanto do... A gente tem vários critérios, né? Quando a gente está no começo, a gente ouve falar de pulso e língua e valoriza muito. Na verdade é importante. Mas dependendo da patologia, você tem outros critérios que são até mais importantes. Tem inspeção visual, tem uma série de coisas. Mas vamos lá. Então eu fiquei sabendo que ela ganhou aquela prova, e essa prova que ela ganhou porque a gente consertou o joelho dela, ela classificou ela para essa prova agora no Canadá, né, ali na divisa Estados Unidos com o Canadá. Eu queria chamar a atenção que é o seguinte, né? O pessoal fica muito preocupado em tirar dor no joelho. Eu trato de recuperar a lesão do joelho. E a dor? A dor vai embora. Se você resolve a lesão, vai embora. Mas o problema é se você só resolve a dor, essa pessoa não consegue correr sem... Ali, tá vendo?
ó, aqui, ó, nesse nome, Kiss 100, é 100 milhas. Ela correu 100 milhas, mais ou menos 130 quilômetros. Então, se a gente só tira a dor do joelho, a pessoa não consegue fazer uma coisa dessa, tá? Porque a lesão está presente. E esse é um trabalho que eu tenho feito com atletas e também com pessoas, isso virou até curso. Mas ela, nessa prova de Kiss 100, ela se classifica para essa prova aqui, ó, no Canadá. Arrowhead 2025. E aí é lá que acontece esse congelamento. Essa história dela, ela conta no vídeo que eu mandei para vocês no grupo, tá? Em que ela corre, ela comete alguns erros, ela fala assim, o sul-americano gosta de correr demais e a gente não pode correr no frio, porque você não pode transpirar. Ela transpirou, por causa disso ela congelou os pés, e aí esse congelamento, ela foi tomar alguns cuidados e acabou furando o tênis, e aí ela ficou com medo de perder o dedo, foi o que salvou ela. Porque eu vou mostrar para vocês o que é o frostbite, ou o congelamento. Eu só quero chamar a atenção por um detalhe. Esse currículo dela, de ser da pós-doc, ser da USP, na verdade, ela foi monitorada, o tratamento dela foi não formalmente, mas ela foi acompanhada pelo pessoal da equipe dela, pelos amigos dela, que não sabiam o que era essa doença também. Ela deu uma sorte que o chefe dela é um belga que faz escaladas. E ele sabia o que era aquilo. Então, ela foi procurando tratamentos no Brasil, se orientando por ele e pela médica dos Estados Unidos, com quem ela se comunicava quase que diariamente, e falava, olha, não faz isso, não faz aquilo, porque quiseram levar ela para o INCOR, para ela fazer um tratamento no INCOR. Mais uma pessoa lá, eu acho que eu vou precisar da próxima vez de auxiliar nessas coisas. A Sandra Carvalho, bem-vinda, Sandra. Então, ela foi acompanhada por um pessoal da USP, de pós-doc, médicos, fisioterapeutas, outros profissionais. E aí, todo mundo dava uma alternativa de tratamento para ela. E ela acabou ficando comigo por conta de uma coincidência do que eu falei na hora que eu fiz meu diagnóstico, sem saber de nada deles, de o que era arriscado para ela e o que a gente não podia fazer e o que eu pensava em fazer. Na verdade, eu só podia falar o que eu pensava em fazer depois que eu vi o caso. Mas isso pesou muito. E eu acho que isso é muito importante porque hoje é o dia do acupunturista e tem essa briga aí, que é médico que pode, que acupunturista de outra área não pode, e é um trabalho que foi feito por um acupunturista não médico. Eu sou psicólogo e assim, o trabalho chamou a atenção deles. Então, ela foi acompanhada por esse pessoal, e por isso que ela comenta, acho que vocês não viram o vídeo, mas o chefe dela quer fazer um artigo sobre isso pela rapidez com que ela se recuperou. O frostbite é isso aqui, ó, é um congelamento por frio e é categorizado assim em estágios de gravidade, tá? O dela estava aqui, ó, nessa fase para essa, assim, tá? O que eu queria chamar a atenção é que não fica só nisso, ele pode progredir, depende de vários fatores, tá? Mas pode progredir. E aqui é um outro quadro mostrando o risco de amputação. Ela estava nesse estágio aqui, ó, 2º grau. Porém, ela estava migrando para esse, porque essa parte azulada, escura aqui, é uma necrose, que ela vai avançando pelos dedos. Tá? Vai morrendo o tecido, e daqui a pouco eu vou falar disso pela medicina chinesa. Ela estava quase chegando nessa situação, tá vendo? É esse estágio aqui, que se você vê nesse slide, o risco é de 1%, mas na verdade isso aqui está morto. A amiga dela que sofreu frostbite e que ajudava ela lá dos Estados Unidos, o que fazer por aqui, ela me mostrou os vídeos, mas assim, o vídeo não tem permissão de liberar. Quando ficou preto os dedos dela e foram nas mãos, era só assim, igual você colher uva, sabe? Você puxa assim e ele sai na tua mão. É um negócio assustador. Ela estava assustada, tá?
E esses dedos laterais aqui dessa pessoa, desse slide, não está tão feio quanto estavam os dedos dela, vocês já vão ver. E aqui eu resolvi chamar a atenção disso, porque esse fato, que esse tratamento, ele traz à tona algumas coisas, que alguns acupunturistas já falam isso, eu sou dessa turma, e, na verdade, isso gera emprego para a gente. Hoje eu sou contratado no hospital, por causa dessa ideia de terapia complementar. Mas nós acupunturistas, precisamos saber que não é uma terapia complementar. Tá? Ela é parte de uma medicina que ela tem os seus ramos que se complementam. Não é com a nossa que ela se complementa, porque às vezes as coisas são antagônicas. A visão é antagônica, o modo de tratar é antagônico. Não é só porque põe agulha, é que a hora que eu ponho agulha, eu estou pensando numa estratégia de tratamento que pode ser antagônica ao que nós temos aqui. E esse tratamento é exatamente isso. Então ela também não pode ser integrativa, porque ela é integrada a um outro sistema de tratamento que se complementa. E ela não é terapia alternativa. Isso é muito importante, porque a alternativa da ideia é assim, eu tenho um caminho, mas aqui eu tenho outro caminho alternativo que chega no mesmo lugar. E ela não chega no mesmo lugar. A medicina chinesa, ela tem um jeito de ver, um jeito de tratar, que vão dar resultados diferentes. Nesse tratamento, acabaria em amputação ou inviabilização da ponta dos dedos. Isso significaria, por exemplo, perder movimentos. E o nosso resultado foi diferente. Essa situação eu passei também na época do Covid, que eu tratei muito Covid no Brasil. Eu fui de uma equipe que dava consultoria para estados e municípios do que era verdade, quais as informações corretas, quais os tratamentos que realmente tinham resultado. Inclusive, eu fazia uma pós-graduação na Unifesp e a gente teve uma aula com o pessoal que coordenava a ação contra o Covid aqui em São Paulo, que era do Emílio Ribas, o pessoal que coordenava os chefes do departamento lá. E aí ficava claro para mim que a Covid era vista de um jeito e na medicina chinesa a gente via de outro. Porque nós tivemos uma aula, eu dava aula na Ibramec na época, nós tivemos uma orientação diretamente da China de como se lidava com a medicina chinesa lá, que a mídia não fala isso, mas isso foi importante lá. E os tratamentos que tinham tal, era completamente diferente. Então, isso, inclusive é o seguinte, o pessoal, quando soube desse grupo, quando soube que eu estava tratando Covid e que tinha dado certo, começaram a me procurar. Então, eu contei até 60 pessoas que eu tratei, depois eu parei de contar. Mas, para falar para vocês, cada caso eu tive que tratar com uma doença diferente, foi um tratamento diferente, porque senão não dava resultado. O resultado dessas mais de 60 que eu contei, bem mais, o último que eu atendi foi agora, mês passado, tá? Eu tinha que tratar com uma doença diferente e o resultado é o seguinte, só acho que 6 ou 8 pessoas que não ficaram bem foram parar em UTI. Eram acupunturistas que tinham a visão particular deles de como teria que ser o tratamento. O grande problema é assim, eu sempre procurei buscar entender o que é real, o que é que o livro clássico está me dizendo. Eu sigo a acupuntura clássica, a medicina chinesa clássica. E minha preocupação é sempre entender, é isso ou não é? Porque se não for, eu vou ter que mudar. E isso também aparece nesse tratamento que eu vou falar hoje. Então, lembrando que a acupuntura não é uma terapia complementar, porque ela é parte dessa medicina. Ela não é uma técnica e ela não é necessariamente uma terapia. Ela é um ramo de investigação da medicina externa, Waikan. Tá? Medicina externa é aquela que trabalha intervindo ou mudando o interior do corpo a partir do exterior. Essa noção de interior e exterior foi importante para esse trabalho. O exterior, para quem não lembra ou não chegou lá, não estudou isso, é o seguinte, é aquilo que fica do músculo para fora, para a pele. Tá? Isso é entendido como exterior. Isso define várias coisas dentro da área da medicina chinesa e, por exemplo, das artes marciais chinesas. E a medicina interna é aquilo que você altera de dentro, a partir de dentro do corpo, que entra no corpo. Nessa visão de corpo que é de músculo para fora,
aquilo que é interno na medicina chinesa é o que chega em ossos, sangue e órgãos, tá? E aí você vai ter como ramo a dietoterapia e a fitoterapia chinesa. A dieto é uma recorrência da fitoterapia. Quem for pensar em estudar, começa por aqui. E o Qigong. Qigong que é um trabalho corporal, mas que a ação é totalmente interna. Aliás, nem todos... o Qigong muitas vezes é baseado em respiração, mas nem todas as linhas. São várias linhas de Qigong. Esse era um recurso que eu poderia ter usado com ela, mas não dá, porque uma pessoa, para realmente conseguir a manipulação da energia interna, são 15, 20 anos de treino. Né? E a gente não tinha esse tempo. Até lá era melhor ela voltar para os Estados Unidos, gastava, sei lá, $16 mil e perdia alguns dedos, tá? E tudo bem. Então, não era uma opção. E eu queria lembrar que na acupuntura, a gente fala acupuntura no Brasil, no mundo, mas inclui moxa, bustão e acupuntura. Elas são vistas juntas. A Letícia, que está aqui, é uma mestre da moxa, bustão, né? E tem ótimos cursos, inclusive. E aí a gente tem a moxa, bustão, a acupuntura, e eu queria incluir também que entram as sangrias. As ventosas, elas foram tardiamente incluídas, mas originalmente você não acha em textos clássicos citação de ventosas. Tem o guaxá, também, que eu não escrevi aqui, que está mais ou menos aqui, ó, também na medicina externa. E esse ramo todo, ele tem uma base de princípios meio comuns, embora eles lidam com coisas diferentes. A acupuntura e o tuiná lidam com canais no corpo. O Qigong não lida tanto com canais, mas lida com circulação de energia. É aqui que surge o conceito de grande circulação e pequena circulação, que é usada no Tai Chi, por exemplo. O Tai Chi devia constar aqui nessa árvore, eu não coloquei. Tá? E a dieta e fitoterapia chinesa, ela vai lidar com o conceito de órgãos, ela vai integrar um pouco os canais, né? Mas é bem aquilo que a gente estuda em síndromes, tá? Então, isso que é aqui que a acupuntura se complementa. E eu precisei considerar isso para ver qual seria o melhor tratamento para ela. Entrando no caso, então, da Aldara, quando ela chegou na primeira sessão, ela chegou desse jeito, tá? E fazia 15 dias que ela estava no Brasil, que ela tinha voltado dos Estados Unidos, e isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa área branca aqui no dedão, inchada, isso aqui era congelamento, isso aqui estava duro, parecia uma pedra de gelo. A ponta dos dedos também apresentava isso, tá? Esse branquinho aqui do lado também é congelado. Aqui no pé direito a mesma coisa, as pontas estavam congeladas. Olha as necroses acontecendo, ó. Aqui, várias pontas de dedos já estavam apresentando necrose. Tá? E algumas informações que ela foi me dando, que foi muito importante para eu decidir o tratamento. Não consegue comer durante a corrida. Tá? Isso é típico dela. Então, que a gente vai concluir que tem alguma deficiência ou excesso no estômago e baço. É uma ideia, não estou confirmando, né? E não é claro para mim, pela queixa. Agora, isso aqui já deu uma definição importante que influenciou o tratamento. O estômago muito inflamado, calor no estômago, tá? Ela tinha feito endoscopia, constatado. Ela tem refluxo e esofagite. Aqui eu já começo a pensar no envolvimento de fígado. Aqui eu também penso, pela minha prática, mas pelo sintoma, você vai pensar em estômago, mas pela minha prática, o estômago ele nunca ele nunca sofre sozinho, tem alguém fustigando ele, e geralmente é o fígado. Então, tem outras questões que me levam a pensar em fígado também. Aqui ela tem hérnia na coluna e isso provavelmente é por excesso. Pô, a pessoa corre, faz uma maratona por final de semana, eu não sei a Aldara, mas eu tenho outros ultramaratonistas que eu cuido, que a rotina é essa. No sábado faz uma maratona e no domingo para descansar corre mais 6 a 10 quilômetros. Então vai desenvolver hérnia, né?
o que eu posso pensar é que existe uma dificuldade de reposição de tecido. Ela tem uma gastrite edematosas, que é furo, ela tem um furo no estômago, né, na região. E isso é fogo no estômago. Ela tirou um pólito, que é uma mucosidade que não me ajuda muito, não faz muita... Com tudo que ela já apresentou, não preciso me preocupar com isso, até porque calor no estômago pode dar condensação e gerar pólipo. Tá? Toma Coca-Cola, ela me falou isso, eu anotei. Isso aqui é parte das minhas anotações de quando ela foi falando, da anamnese, mas é uma coisa que não pesou muito, ela falou meio culpada, porque ela é natureba, mas está aí e ignora. Só está aí porque estava na minha anotação, eu copiei e colei. Aqui, vomitando muito sangue, isso aqui é fogo no estômago, tá vendo? Tem furo, tem vomitando sangue, e é um caso mais grave. Eu não sei como é que ela está conseguindo correr. E ela delirou muito na prova. Esse negócio de vomitar sangue, me parece que não é só nessa prova, tá? Toda vez que ela corre, acontece isso. E delirou na prova é deficiência de sangue no coração. Meu, se já está vomitando sangue, está debilitando sangue. Se corre tanto quanto ela corre, treina tanto quanto ela corre, debilita sangue. Aí, essa questão de debilidade de sangue, ou deficiência de sangue, começa a me trazer a entender por que tem hérnia na coluna. Tá? O sangue é que nutre os tecidos para reposição. E lembra, o sangue ele nutre tendões e cartilagens. Mas o problema não estava aqui na coluna agora. Para vocês terem uma ideia da gastrite edematosas, eu trouxe aqui a definição, umas fotos. Esse não é o caso dela, ela não me mostrou o exame, mas para vocês, quando verem algum exame, verem alguma foto, é isso. É uma inflamação que pode ser leve ou grave. O dela já é grave, tá? Ela já tem vazamento de sangue, né, que é por calor, seria uma erupção de sangue, e tem perda de tecido. Fogo é isso, consome tecido. Bom, o diagnóstico a partir disso, que eu comecei a fazer, primeiro, eu tenho que entender o que está acontecendo pela medicina chinesa. E mais do que pensar em síndrome, as síndromes até entram, mas a noção mais importante aqui é de que é uma lesão por invasão de frio. Tá? O frio exterior, ele invade o corpo e causa o seu estrago. O que o frio faz quando ele invade? Ele obstrui. E aí ele atrapalha várias coisas. Tá? O que eu queria chamar a atenção, nos textos clássicos que a gente vai encontrar, lesão de frio, tem o livro famoso do Chan Han Luan, né, do qual eu cheguei a dar aula, uma das matérias que eu dava aula no Embrabec era do Chan Han Luan, e o que acontece é que ele vai obstruir canais. Na visão clássica, na visão dela, eu não tinha canais sendo obstruídos, tinha uma região toda, né, os dois pés e a mão também. Então não valia muito a pena pensar em canais. Tá? Agora, se há uma invasão, o que eu tinha? Uma obstrução do Qi, que gerou uma estagnação. Né? Aqui, ó, não está chegando Qi, está congelado, não tem como chegar Qi aqui. E sangue, eu tenho uma estagnação de sangue. O que caracteriza, inclusive, ou confirma a ideia de estagnação, é que ele vai avermelhando e arroxeando. Tá? A primeira sensação que apareceu nela foi ficar tudo branco, ou seja, você bloqueou Qi e sangue. Aí depois, aquele resto de sangue que estava ali na região, ele não consegue voltar pelo bloqueio do frio. Aí começa a dar essas bolhas, né, e elas começam a ficar vermelhas e vão ficando roxas e até ficarem pretas, que aí é a necrose. Eu também considerei que lesou o Yang, porque não tinha aquecimento. Se o Qi não chega, a capacidade de aquecimento a gente considera uma qualidade Yang, que é conduzida pelo Qi. É só ver lá quais são as funções do Qi no corpo. Aqui eu fui detalhando melhor para vocês, né, no quadro. Estava feio, né, gente? Aqui, ó, necrose nas unhas.
esse slide é pelo seguinte, teve um outro conceito que foi importante para mim, para decidir o tratamento desse caso, e ver a viabilidade de tratá-lo, que é um conceito que a gente não olha muito nos cursos, mas aparece em alguns cursos, em alguns textos clássicos, inclusive no Shanhan, que é a ideia de vida e morte. Nesse livro, ou em outros também eu já vi, que você fala de um problema e conforme o que está acontecendo, conforme o jeito que você trata, o texto fala assim, isso é morte, ou significa, o tratamento está conduzindo para a morte. Você recupera, você faz isso, você muda para esse procedimento, que aí você, vira vida. Para vocês entenderem melhor isso, a gente precisa de lembrar o conceito de morte da medicina chinesa. O conceito de morte e vida, ou melhor, vamos pegar a morte. Morte, no caso do ser humano, a gente pode aplicar para os outros seres vivos também, é quando se separa o yin do yang. E esse conceito do yin e do yang, aqui nesse caso, ele tem que ser diferenciado daquilo que a gente aprende como meridianos yin, meridianos yang. Tá? Yang é masculino, yin é feminino, yang é... Não, esquece isso. Yin, lembra, quando a gente começa a estudar, a gente vai ver a definição de yin, yang, e uma das primeiras é yin tem forma, yang não tem forma. Isso significa que yin é matéria, e yang é aquilo que não é matéria, né? É insubstancial. As pessoas gostam muito de levar para o lado espiritual, mas pensando mais chão, porque é o que realmente me ajudou aqui, yang é a função. Tá? Por exemplo, o coração é um órgão, ele é yin, quanto matéria, mas o batimento cardíaco é yang. Aqui eu tenho os dedos, as formas, as substâncias, é tudo yin. Eu não tenho a circulação. Então, o yang aqui foi bloqueado. Esse yang, ele é o qi que empurra o sangue, e o sangue traz qi para o metabolismo celular. Se você tem reprodução celular, você não tem necrose. E o sangue também tem que trazer o puro e levar o impuro. Se não tem isso, eu vou ter morte celular, eu tenho necrose, eu tenho separação do yin e do yang. E aí, um outro conceito que na acupuntura é mais estranho, a gente vai ver mais em fitoterapia, o yang é associado a metabolismo celular. Então tem algumas substâncias, por exemplo, a gente vai pensar em osteoporose, que você vai ver, é consumo do yin, porém, esse yin ele tem que ser metabolizado, então você tem que dar um suporte de yang para as células. Então essas duas ideias, morte como separação do yin, do yang, que é o que eu estava vendo aqui no corpo, tá? E a falta do yang, porque não tem aquecimento, esse negócio está congelado ainda, não descongela. A menina estava no Brasil, lembra aquele calorão que a gente passou mês passado? Ela estava aqui com o pé congelado. E eu não tenho também a reprodução celular. Tá? Então, isso significa que eu tenho que dar uma atenção para o yang. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Lá. Então, quando tem estagnação de qi, não vai circular o sangue. Se não circula o sangue, não chega o nutritivo. E também não tem aquecimento. Tá? Outra coisa que ela se queixava é que ela já não estava sentindo mais, não tinha mais sensação nos dedos dos pés. O movimento estava comprometido, mas principalmente a sensação. Isso assustava muito ela, porque chegava até o peito do pé. Então, eu comecei a ver aí um comprometimento neurológico. Tá? E provavelmente ainda por bloqueio do qi, ou podia ser por necrose. Então, as coisas ficam abertas, mas eu já tinha um caminho, já estava entendendo o que estava acontecendo. O sangue estava estagnado, portanto, também não ia chegar qi. Não ia conseguir nem nutrir e nem aquecer, não chega energia, não chega qi. E aí o yang não chega
tanto no sentido de aquecer, quanto no sentido de renovação celular. Não estava acontecendo. É um quadro de morte. O que eu fiz aqui? Eu repeti? Tá. É só para chamar atenção, então, que o metabolismo celular é uma questão importante quando eu penso em renovação celular, reprodução de células. Tá? Bom, já que eu tinha um quadro de estagnação de sangue, de estagnação de Qi e lesou Yang, a conclusão minha era essa aqui, ó. Não circula sangue, não envia o nutritivo, não aquece, não envia o Qi. Isso era o sinal do amortecimento que ela tinha. Tá? Isso daqui me define o que eu tenho que tratar, mas eu tenho umas dificuldades. Tá? Isso aqui eu só marquei para ficar bem evidente para vocês que o frio está entrando pela superfície, porque é uma invasão de frio. Se é uma invasão de frio, eu tenho que lembrar dos princípios da medicina chinesa. Um deles muito básico primeiro eu tenho que eliminar os excessos. O frio é um excesso. E aí ele está causando bloqueio. Mas, quando a gente fala em invasão de frio, a regra no início a gente pensar tem que esquentar, e não é isso. O frio tem que sair, de preferência por onde entrou, ou até pela saída mais próxima. E você tem 3 saídas no corpo. Pela boca, que é o vômito, pelos intestinos, que é a excreção, e pela pele, que é a transpiração, que é muito usado nos casos de gripe. Os covides eram plantas que causavam o suor, dependendo do estágio, né? Dependendo muda um pouco, mas é sempre uma coisa que eu tenho que mover para fora do corpo. E eu tinha um problema que era impossível tirar aquela pedra de gelo por onde ela entrou. Tá? Se eu usasse moxa para esquentar, era muito perigoso. Isso não é recomendado em nenhum livro clássico. Por quê? Porque o calor ele vem e bloqueia a saída do frio. Você prende o frio lá dentro. Isso é citado, se vocês quiserem procurar até no Maciossia, vocês acham isso. Tá? A estratégia para tratar invasão de frio é eliminar, tirar para fora. Não é esquentar o local. Tá? Isso cria um problema sério. Então eu não podia fazer isso. Eu tinha um outro problema que é agulhamento, qualquer coisa de agulhamento também, como estavam querendo fazer no INCOR, como estavam querendo fazer na USP, drenar aquelas bolhas dela, aquilo é proibido, porque se eu não tenho, lembra, não tem renovação celular, não tenho yang, não tenho Qi, não tenho sangue, isso vira abscesso, isso vira necrose, aumenta a chance de necrose. Então, era impossível. Na verdade, quando eu falei isso para ela, sem saber o que tinham recomendado, ela falou, a médica dos Estados Unidos me falou isso. É a médica que era especialista em tratar frostbite. O meu chefe da USP falou a mesma coisa. Não deixa quererem drenar nada em você. E foi a primeira receita que ela ouviu aqui no Brasil. A outra estratégia, então, eu tenho que mover o Qi. Já que eu não consigo tirar essa coisa para fora, o que eu comecei a pensar é nisso aqui. Olha, gente, olha a pele dela aqui onde não foi atingido. Está bonita, está nutrida, tá? Não está ressecada. Então, a condição do Qi e do sangue dela orgânico, por mais que ela tenha aqueles problemas no estômago, teve as perdas de sangue, ela tem uma condição de Qi muito boa. Então, o meu raciocínio foi o seguinte, já que eu não consigo tirar, eu vou fazer isso chegar com mais força lá. Tá? E isso é baseado, por exemplo, numa estratégia de quando a gente vai estudar fórmulas, ou invasão de frio, o próprio Shanlun começa pela fórmula Guizitang, que é uma fórmula que causa uma certa sudorese, mas a principal ação, quer dizer, uma das ações importantes dele é fortalecer o centro, e aquecer o centro.
para que ele gere sangue e energia. Aquecer o centro, a gente está falando de estômago e baço, tá? É dar suporte para essa função. Então, eu pensei nisso, eu preciso mover, eu preciso fortalecer o Qi e o sangue e mover sangue, fazer esse sangue circular. Quanto mais eu mantiver essa circulação aonde está bem, eu aumento a chance dela, porque o corpo cresce de dentro para fora, tá? Você vê que isso até nos fetos, né, a gente tem, mas as substâncias nutritivas, ela chega pelo centro, pelo sangue, e vai se promovendo a reprodução celular, e o que é velho vai sendo descartado pelo corpo. E aí, além de mover o Qi e o sangue, eu preciso fortalecer esse Qi para não faltar lá, e suplementar o Yang. Na fórmula Guizhi-Tang, por exemplo, uma das substâncias é fortalecer o nutritivo. O nutritivo é aquele Qi que é produzido no Zong-Qi a partir do que vem do baço, e ele vai virar sangue e Yin-Qi, né, que é um Qi meio denso, que ele está entre a matéria e o insubstancial, e ele tem a capacidade de nutrir o corpo. Então eu preciso suplementar para que não falte ali. Quando você tem uma ferida que não fecha, geralmente é ele que está faltando, tá? E aqui eu tenho que suplementar o Yang, para que esse aquecimento de dentro para fora se mantenha potente. E aí, na acupuntura, eu usei esses pontos. F3, estômago 36. Eu vou falar aqui do F3 depois, tá? Estômago 36, você vê que eu fui bem no básico, até porque eu estava percebendo que o melhor tratamento, o tratamento mais indicado seria a fitoterapia. Mas eu coloquei o E36 porque fortalece o Qi central e vai ajudar a formação do Yang. O VC4, por que o VC4? E aqui eu coloquei, de vez em quando eu punho o VC6, mas o VC4 é importante porque ela já tinha sinal de dificuldade de produção de sangue. Lembra que ela... eu acho que eu não falei. Ela narrou que na prova ela começou a ter crise de ausência. Ela falou assim que o cognitivo dela estava afetado. Isso causou um problema sério para ela, porque durante a corrida ela ficou muito cansada e começou a perder noção de onde ela estava, o que ela estava fazendo. Inclusive, ela acorda num dia e ela volta, acho que volta 15 quilômetros ou mais, correndo para o lado errado. E a amiga dela encontra e traz ela para o lado correto. Inclusive o próprio furo que ela causou no tênis dela, tentando aquecer no fogo, é por não estar percebendo direito o que estava fazendo. Então ela tinha uma certa dificuldade com a formação de sangue. Então o VC4, ele tem uma ligação maior com a formação de sangue. Então foi por isso que eu escolhi ele. E eu usei moxa, aqui eu usei moxa, tá? O VC6 eu podia alterar, geralmente eu fazia os dois juntos, ou só o VC4. E para ajustar o centro, porque ela tem uma dificuldade, essa aqui é um recurso que eu uso muito, tá? Que é F13, baço 16, estômago 19. Nesses casos que a pessoa tem gastrite, tem refluxo, são pontos importantes que ele ajusta o funcionamento ali de fígado, baço e estômago. E eu uso o VC12, independente dessa união aqui. Opa, tem mais gente. Deixa eu só trazer uma pessoa para a reunião e a gente continua. Então, o VC12, ele tem um papel na formação de Qi e sangue. Por quê? Porque ele favorece que ali baço, estômago e fígado funcionem bem, se harmonizem. Então, foi por esse motivo. E o F3? O F3, não poderia ser usado F3 em vez de F13? Não. Isso aqui, na minha prática clínica, é muito mais eficiente. Mas o F3, ele era um ponto local de uma região que não estava afetada. Tá? Não tinha risco aqui de aumentar a necrose. Agora, tem um detalhe importante. Lembra que ela falou que estava com
não tinha sensação, tinha perda de sensação do local, então significa que a parte neurológica está sendo afetada. E eu falei, pode ser por necrose, pode ser por bloqueio de sangue e de ti. Quando a gente chega na parte neurológica, para quem estudou invasão de frio ou algumas matérias sobre patologias da medicina chinesa, vai lembrar que o neurológico ele é intimamente relacionado com o fígado. Para quem está no começo vai falar, isso é rim. Não, não é rim, gente. O rim é para o desenvolvimento, para a formação das coisas, para a manutenção na velhice. Né? Quando você, por exemplo, você vai usar mais ou menos quando você está tendo alterações motoras, mas aqui é nutrição de sangue. Mesmo quando você tem alterações motoras, como o Parkinson, por exemplo, o fígado vai ser importante. Tanto é que quando a gente fala de Parkinson na medicina chinesa, a gente fala de vento por deficiência. E isso significa que eu tenho que fortalecer o fígado, mas não é qualquer coisa do fígado. É o sangue do fígado, a nutrição do fígado. Eu tenho que ter sangue bom e ele tem que circular. E o F3, ele é o melhor ponto para prover essa circulação de sangue na região. Tá? Então, ele foi usado só por esse motivo, porque chegou na esfera do Juei, onde o Juei nutre. E ele nutre muito, de maneira muito importante, a parte nervosa do corpo. Então foi por esse motivo. Não fiz moxa. Por quê? Para esse calor não chegar ali na região e acabar criando um problema de bloquear o frio que eu estava tentando resolver. Aí, se a melhor forma era fito, não era simplesmente tomar, porque ela tinha problemas com a absorção, com o estômago. E eu tenho que usar ervas picantes para mover, o que move é o picante, tá? Elas têm que ter uma qualidade doce para nutrir, tá? E isso pode aumentar o calor e agredir as inflamações que ela tem no estômago. Elas não são adequadas para isso. Então, eu usei um recurso que também não é recomendado, eu queria chamar muita atenção de vocês, que foi o escaldapé. E aí tem gente que fala, o escaldapé, eu acho muito perigoso essa visão de ver a técnica pela técnica. Faz o escaldapé que salva. Não, não é pelo escaldapé. É pelas ervas que eu usei, senão podia causar um estrago muito maior ainda. Tá? E o que eu usei é inserir no local as ervas que têm a ação que ela precisava. Isso eu não fiz à toa, eu tenho uma experiência nisso, daqui a pouco eu vou mostrar. E uma das ervas principais para isso era o Weidi. Weidi é o ramo da canela, a casca do ramo da canela. Na verdade não é só a casca, eles pegam o raminho mesmo, de onde saem as folhas, e ele tem uma capacidade muito importante, ele é sudorético, mas ele tem uma capacidade de mover o Qi nos canais, e é o que ela precisava. Não num canal, mas em todos os canais que estão ali, inclusive os colaterais. E uma outra substância que é para apoiar, então eu teria a erva, a principal erva, esqueci o nome, imperador, e aqui eu teria uma ministro, que seria o Danwei, que ele é picante e ele nutre o sangue, e ele move o sangue. Então, se ele é picante, ele move, mas é uma erva que nutre o sangue também. Tem uma característica que o Danwei é mantido durante o tratamento, é porque ele também é cicatrizante. Ele não cicatriza por forçar a cicatrização como outras plantas, criando uma tamponagem. Não, ele estimula que tenha nutrição para as células se reproduzirem. Tá? E aí, para dar um apoio para o Yang, eu usei essa aqui, Zifuzi. O Zifuzi é uma substância que, quando eu pesquisei, eu vi que ele ajudava a mover os canais e a esquentar os canais. E eu precisava manter isso como suporte. Tá? O Guizi é uma substância morna. Essa aqui é quente, mas eu não posso esquentar muito. Então, eu só usei ele para dar um apoio. Sabe quando você faz pão salgado, que você põe um pouco de açúcar para isso melhorar o sabor, melhorar a cor? É essa estratégia. E eu usei uma outra coisa que ajuda muito o Danwei, mas que tem um poder muito grande de mover sangue. E lembra que estava
arroxeando. Arroxeando é formação de coágulo, está condensando sangue. E a gente precisa ter a ideia de quebrar a estase, quebrar os blocos de sangue que estão se coagulando. O Ronhua é uma substância, não lembro se ela é morna ou se ela é quente, ela é muito picante, ou seja, ela tem um poder de mover muito grande, ela não nutre como o Dangwei, mas ela quebra a estase. Então, ela foi associada também numa dose menor, porque ela é auxiliar, são ervas auxiliares, tá? E eu não usei ervas mensageiras, por quê? Porque está sendo feito no local. Eu usei para ajudar que essa substância passasse pela pele e entrasse o gengibre fresco. Porque ele também dá um apoio no Wei para mover o Qi nos canais. Gente, aqui a medida foi essa. Isso aqui é uma foto que ela me enviou, mostrando como ela estava fazendo. E ela fazia isso 2 vezes por dia. Por que eu passei isso para ela? Porque eu tive uma experiência de cuidar alguns casos de linfedema, um deles que eu consegui registrar é esse, em que eu tratava a pessoa só com acupuntura, e houve uma melhora, mas essa pessoa, no caso aqui, ela reclamava muito que doía, que ela não gostava, que ela tinha medo, que sei lá, e inclusive acabou desenvolvendo uma celulite, porque o trabalho não era completo. E aí eu passei para acupuntura escaldapé 2 vezes por dia, e o resultado foi esse. Né? Até a celulite, ela parava o tratamento porque ela tinha que ser internada por causa disso, tá? Isso aqui gerava um calor no sangue, ela pirava e ela tinha que ser internada por conta de infecção no sangue, no que estava entrando no corpo, né? E no caso, com o escaldapé eu consegui esse resultado. Eu resolvi arriscar aqui. E aí, você falou assim, mas você falou que não pode esquentar porque bloqueia. Aí eu usei uma regra na dietoterapia, na fitoterapia, que é o seguinte: o mel, ele é muito bom para tonificar o baço e abrir o apetite. A receita básica é mel e gengibre quente. Claro, mas não pode esquentar o mel, porque estraga as qualidades, porque o nutricionista tal, o nutrólogo tal falou. Tem uma regra mais antiga que eles na medicina chinesa que explica como usar o mel aquecido. Quente para a mão, quente para o mel. Então, a minha receita para ela é assim: você vai fazer, vai ferver, só que quando estiver confortável, você vai pôr o pé. A água fria não vai propiciar essa condução, mas ela tem que estar morna. Quanto? Não é medido em termômetro. É a sensação. Está confortável, está bom. E aí ela fez 2 vezes por dia. Eu queria mostrar para vocês aquilo que eu falei, que não é integrativa a medicina, a terapia ou o recurso da medicina chinesa. Não é integrativa, não é complementar, não é alternativa. Quando ela chegou, ela estava fazendo esse tratamento, tomando antibiótico e tomando AAS. Aqui, o antibiótico vai ser um problema porque ela já tem problema de fígado, lembra? E os antibióticos, em geral, causam calor no fígado. Por isso que o cara começa a tomar omeprazol, para encapar ali, faz uma pacificação da parte de dentro do estômago, para aquilo não corroer mais. E isso, se o estômago dela está ruim, piora o quadro da transformação que ela precisa no estômago para gerar sangue e Qi. Mas eu não mexi com isso, porque ela estava seguindo, eu só recomendei, falei, eu não tenho aqui uma substância que substitui antibiótico. E eu também não quis pôr porque essa substância esfria baço. Aliás, olha só como são diferentes os tratamentos e o entendimento. O antibiótico causa calor no fígado. A principal substância que trata a infecção, que a gente chama de calor tóxico, que não é só infecção é um dos tipos de calor tóxico, se chama de Jinhua, e ela causa frio no baço. Tá? Então, para vocês verem a distância das coisas. E aí aqui eu falei para ela, você vai ter que parar de tomar o AS. Porque o AS, a gente vai começar a causar sangramento em você. E naquela região é mais frágil, vai ser pior. E ela parou, tá? Então foi o principal. A suplementação, tal, eu falei, olha, não precisa, mas não achei que aquilo fosse atrapalhar, não quis. Pô, é uma pessoa PhD, você não vai gastar tempo para
para ficar convencendo ela das coisas, assim, aquilo que não faria tão mal ou não teria peso, eu deixei para lá. Agora, o AS foi o que eu chamei a atenção. E o antibiótico, eu falei assim que eu puder, a gente substitui. E aí, ela filmou isso, vocês acham no timeline dela, na minha, que é, além de fazer de fazer o escaldapé, eu tinha receitado para ela fazer um chá e tomar. Na verdade, foi com essas substâncias aqui. Será que são as mesmas? São as mesmas, tá? Só que ela estava passando muito tempo sem qualquer terapêutica, porque ela fazia de manhã e à noite ela tinha outras atividades. Eu falei, vamos complementar esse intervalo que você fica sem tratar, a gente vai fazer um óleo. E eu fiz um óleo para ela com essas substâncias. Eu trouxe para fazer, porque é complicado se a pessoa erra o tempo de cozimento, não pode deixar fritar, as quantidades, assim, não é uma quantidade que vai passar a gente trabalha mais com a porção e vê se alterou a cor. Alterou a cor e o cheiro, o óleo tá bom. Então eu fiz para ela, ela filmou, e ela passava esse óleo no pé depois do escaldapé. O chá para bebê, como ela tinha os problemas de estômago, eu deixei aqueles que menos causariam problema para o estômago dela. Tá vendo? Eu tirei o zipfudzinho porque é quente, só que vai bater no estômago, vai aumentar o furo dela. E o ronroá também porque é quente. Então ficamos só com essas duas aqui. E aí, ela fez 2 semanas, e eu queria ver como é que estava, mas ela sumiu porque ela tinha ganho lá na USP, pelos colegas, 6 sessões de câmara hiperbárica. E ela quis fazer esse tratamento. Então, na verdade, depois ela percebeu que isso atrasou a melhora dela. Quando ela foi fazer a câmara hiperbárica, antes de começar, o pé dela já estava assim, tá? Ó, disso aqui, em 2 semanas virou isso. Mas ela foi fazer assim mesmo, ela tinha ganho, e ela relatou para mim, não é tão bom, câmara hiperbárica não foi tão bom quanto o seu tratamento. Então, gente, isso sendo acompanhado pelo pessoal da USP, por ela, que é também da USP. Por isso que eles falaram de fazer um artigo. Não sei se vai fazer, porque é muito estranho, né? Parece coisa de bruxaria. Mas, aí, como ela foi fazer a câmara, eu estava preocupado que aqueles chás não resolvesse mais, e estava ficando, aqui eu não mostrei, mas aqui tinha um sinal de infecção. Aqui eu queria chamar para vocês a leitura da medicina chinesa. Não voltou qi e sangue? Voltou, então tem vida. Se tem vida, isso é prato cheio para bactérias, porque ela também tinha lesões. Então o que aconteceu? Deu ferida. E aí eu, preocupado com isso, eu passei essa fórmula para ela, para ser uma ação mais interna, porque também ela comprou plantas aqui em São Paulo, onde vende planta apropriada para a medicina chinesa, tá? E são tratadas, são colhidas para isso, é usada pela comunidade chinesa, mas poderia acabar no tempo que ela estava lá. Então eu passei essa fórmula para ela, que tem ação semelhante. Ela trata a obstrução dolorosa, mas aqui ela não tinha dor, mas ela tinha estagnação de qi e sangue. Porque quando você move qi e sangue, você melhora a dor. E aí revigora a circulação de qi. Revigora, que envolve nutrição também. Tá? E olha, ela trabalha isso nos canais e nos colaterais, é tudo que ela precisava. E ela levou isso para tomar. O que aconteceu? Passou 3 ou 5 dias lá, ela me escreve: essa fórmula costuma dar alergia? Eu falei, não costuma. Não, porque eu tô com essas bolinhas aqui. Bom, gente, aqui é um detalhe importante que eu acho que é rico da medicina chinesa. A medicina chinesa não é que ela dá alergia, ela tem efeito colateral, as fórmulas, tá? Na verdade, ou é erro do terapeuta que fez um medicamento errado, ou a prescrição errada, ou a erva ou a fórmula não foi suspensa ou não foi modificada no tempo certo. Como quem vem fazer tratamento de medicina chinesa, faz igual ocidental, pega um remédio e acha que é para toda a vida,
ela não me comunicou. Pô, ela estava lá fazendo a bariátrica. E o que aconteceu? Aqueceu o sangue, dá erupções na pele. Calor na pele. Tá vendo? Ó, eu tive alunos e colegas que, quando viam isso, começavam a tratar o pulmão. Gente, é lógico que não dava resultado. Aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, então não vamos poder usar mais aquela fórmula que você está tomando, porque ela pode estar causando esse calor no sangue. Lembra? Isso me confirmou que a gastrite dela, o abscesso que ela tem lá no estômago, tem relação com o fígado, tá? Porque o fígado é que transmite aquecimento para o sangue. Lembra o antibiótico? Tá? E aí começou a dar erupções na pele. Então, suspende tudo, parou de tomar, sumiu a erupção. E aí é o seguinte, olha aqui, quando ela me mostrou a ferida, né, que estava com calor tóxico, tá? Calor tóxico é quando tem pus. E esse calor tóxico, aí eu fiz uma inclusão de Tinhua, deixa eu ver se tem aqui. Eu falei para ela pôr sal, Tinhua, e eu tirei a substância que aquecia. Tá? Veja só que eu deixei a Tinhua Danguei Baixal, que é uma substância que nutre, e ela é menos quente, ela vai nutrir o canal e aonde o sangue do fígado chega. E acrescentei um pouco de Tinhua para eliminar aquele calor tóxico. O sal aqui, ele ajuda a desfazer um pouco os nódulos, que estavam um pouco inchados os dedos dela, olha aqui, ó. Ainda está um pouco inchadinho, tá? E ele também é frio, então ele vai ajudar no caso do calor tóxico. E eu falei, você pode agora fazer um óleo, que ela queria usar óleo de coco da primeira vez. Eu falei, não, óleo de coco é frio, não dá. Então a gente usou, por isso que eu fiz para ela o óleo, foi usado o óleo de gergelim torrado, que ele é mais amornado. Então, aqui não, aqui eu tinha um calor para eliminar, para conter. Então, foi feito com óleo de coco. E esclareci bem o que ela não podia usar. Tá? Não usar Ronti. Eu tinha planejado, ela tinha lá no pacote, para quando sumisse as bolhas, as inflamações, ela ia usar Ronti, que é um tônico de Ti para a região, para a superfície, e ele é muito forte para cicatrização. E aí, como tinha calor tóxico, eu falei, segura. Bom, esse aqui é o trabalho que foi feito, esse aqui é um trabalho que virou curso, na verdade, que é o que salvou o joelho dela para ela treinar e ganhar case e se lascar lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui preparado, basicamente era isso que eu tinha que apresentar. E agora a gente pode conversar, fazer perguntas e... Ó, a Letícia, não pensei em Zengu, porque essa fórmula, ela é muito perigosa, porque é o seguinte, a gente tem na invasão de frio, a gente tem umas fases que a doença muda do frio para o calor. Geralmente isso quando chega no Yanmin, a gente tem essa transformação. Embora, quando você está na fase do Taiyang e ela começa a dar dor de garganta, você tem um calor também. Esse calor é localizado, eu tenho que tratar calor. Mas eu tenho que manter... Opa, tudo bem, Poliana? Eu tenho que manter... eu tenho que manter o aquecimento central também. Né? Então, e o Zengu, ele é uma coisa assim que ele dá uma engrossada no sangue. Não é engrossar que ele... Eu tomo muito cuidado quando ele pode causar fibrosidade no corpo. Tá? Então, e aqui no caso, eu não posso causar bloqueio. Eu tenho que deixar a pele sair. Ele dá muita consistência para os tecidos. Eu não mostrei aqui porque foi muito feio. O dedo dela, quando fica bonitinho daquele jeito, é que a pele toda se soltou. Gente, é igual cascavel descascando. Então é um negócio feio, eu não pus aqui, que eu fiquei meio... Depois, se alguém quiser, eu mando no privado, e assim, pedindo para não divulgar para ninguém, porque é uma coisa assim...
é feio. Saía a pele com a unha, saía o dedo invertido, sabe? Parecia que estava tirando luva. Então, e o Zengu, ele pode atrapalhar isso, ele pode segurar isso no corpo. Além do que, a ferida era aberta. Então, o Zengu, ele não lida com calor tóxico, né? Eu vou precisar do Jinhua. E a própria ferida, se eu usar o Huangqi, eu já tenho esse efeito também, né? Agora, vou falar para vocês, eu não coloquei na apresentação, deixa eu ver, último dia, tá aqui, ó. Eu vou voltar para a apresentação para vocês verem, essa foto aqui de segunda-feira passada, já tinha fechado. O que eu falei para ela é o seguinte, demorou muito para a gente vencer a infecção. Pela minha experiência, em 3 dias fechava, pelo estado que estava. Mas ela foi fazer um tratamento dentário, também sumiu. Ela já tinha me avisado, eu não sou muito de frequentar as coisas. Quando eu melhoro, eu já começo a melhorar, eu já paro e tal. E a gente está preocupado porque ela pediu para ajudar a preparar ela para as corridas que agora tem nas montanhas, aqui no Brasil, numa serra, e depois já no calor, no Vale da Morte. E ela precisa estar com o nutritivo dela muito fortalecida, parte de sangue, para ela não ter os sintomas. No Vale da Morte é uma situação muito arriscada para ela, por essa questão dela ter vazamento de sangue. Letícia, olha, é verdade, eu pensei nisso, eu já vi tratamento de pé diabético, aquela pessoa tratou de maneira integrada, né, com a medicina ocidental, mas assim, ele era um médico chinês e ele usou um recurso que ele deixava antibiótico tópico e isso. Agora, o pé diabético, a gente tem que lembrar, acho que talvez algumas coisas a gente aproveite, sim, né? Porque o diabético ele tem uma deficiência de formação de sangue terrível, por isso que dá as feridas, né? O sangue não alimenta os tecidos, ele tem uma estagnação, mas lembra que assim, eu tenho que tomar cuidado, porque esse sangue, se ele retorna, ele está todo contaminado, é um sangue sujo. E eu não sei, vale a pena uma discussão, tá, Letícia? Realmente vale a pena. Eu consigo pensar cada caso. Eu olho o caso, começo a olhar e tal, vem para a cabeça. Mas eu acho que é uma saída. Se eu não me engano, o Huangqi, ele faz parte, em algum momento, do tratamento de diabético. O Zengu eu não usaria também. Legal, legal. Se alguém quiser falar, é legal, viu, Letícia? Eu quero entrar e falar, a gente conversar mesmo. Eu acho que assim, gente, de tudo que eu falei, eu sou filiado ao CNA, que luta pela acupuntura multiprofissional, e a hora que eu fui tocando de tudo isso, deixa eu apresentar vocês. O Poliana, que é o meu amigo Paulo, ele tem me ajudado a montar essas coisas aqui, né, a fazer a divulgação, e assim, a gente... por isso que ele está aqui, e eu falei para ele que assim, quando eu peguei esse caso, peguei para ajudar porque eu trato atletas, só que depois eu fui tendo a noção da importância daquilo, porque é um negócio que é um pepino para os médicos, inclusive nos Estados Unidos, e aqui a pessoa vem para uma cidade, para um local trópico, com um acupunturista que nunca viu essa doença na vida, e conseguiu esse resultado só raciocinando com a medicina chinesa clássica. Então, eu fui tendo noção da importância do que estava acontecendo, aos poucos. Falei, na hora que a gente está tentando se justificar que a acupunturista não precisa ser médico, que a gente tem o que fazer, que não tem a ver com medicina, esse trabalho é todo um exemplo disso. Eu acho que é de muito importante que eu tinha para trazer para cá, né, para os acupunturistas pensarem nisso. A questão de não ser complementar, não ser alternativa, não ser integrativa, é uma coisa que eu só vou falar aqui entre a gente, porque publicamente é aquilo que abre espaço para os acupunturistas. Então a gente vai trabalhar, e tem hora que a gente sabe que não vai poder fazer por causa do outro tratamento que o cara está fazendo,
Só que a gente precisa ter noção disso, tá? Essa pessoa, se ela continuasse com antibiótico, eu ia ter que forçar mais e ajudar, na verdade, a... Opa, vamos lá. Fala, cadê? Cadê as mãozinhas aqui? Quem que pediu aí, que eu não estou achando? Osíris, eu que acabei tocando aqui sem querer, eu agradeço imensamente pela sua aula, pela sua palestra, viu? E, embora novo ainda na acupuntura, foi de grande valia para mim, viu? Muito obrigado, viu? Opa, espero que te estimule e te anime a trabalhar. Com certeza, tudo no tempo certo. Obrigado, viu? Ó, quem for falar pode ligar a câmera, tá? A não sei que esteja aí meio sem roupa e tal. Aí eu agradeço, viu, Osíris? Muito obrigado, viu? Opa! Alguém me mandou a mensagem, eu não consigo ler. A Poliana? Não, não é Poliana, não é. Você que mandou, Paulo? Sim, fui eu que mandei. O meu celular acabou a bateria e eu entrei com o dela. Ah, Mas tá acabando também. Se eu cair aqui é por isso, viu? tá legal. Muito bom, viu, Osíris? Parabéns, viu, pela aula aí. Até eu que não sou do ramo, gostei bastante. Não, foi um trabalho legal, impressionou. Eu vou falar para vocês assim. Na verdade, eu vou confessar para vocês, todo o trabalho que eu pego, eu fico tremendo de medo. Porque, para mim, não dá para ter certeza. Eu descubro que cada trabalho tem tanto detalhe, o que diferencia um do outro, que você fica com medo de não pegar um detalhe daquele trabalho. E o dela significaria alguns dedos a menos. A USP falava de inviabilizar algumas pontas dos dedos, mas a gente estava vendo a necrose avançando para até o começo de alguns dedos. Ela sabia disso, e aí o dia que eu falei isso com ela, ela falou assim, eu também tenho medo. Então, e é assim, é uma pessoa altamente gabaritada. Quando ela fala, no vídeo que eu mandei para vocês, ela fala, não tem na literatura médica mundial como tratar White, só tem para os casos mais graves, é uma pessoa que é da área de pesquisa. Ela vai com todos os recursos que ela usa para fazer as comunicações dela. Então, aí a gente vai assustando e vendo o peso da coisa. Márcia. Oi, professor, consegui voltar. Opa. Então, isso foi um aval muito importante para a gente. Que se alguém me falar, nada de pessoal no que eu fiz, nada de desenvolvimento de técnica própria, é tudo medicina chinesa clássica, o uso de pontos. Não tem pontos secretos, vocês viram ali. O que teve é um raciocínio preciso do porquê usar cada ponto. Poderia fazer melhor? Provavelmente. Eu conheço um outro jeito de tratar. Eu trabalho com acupuntura Tum. Provavelmente. O que eu sempre fui atento, sempre fui orientado não se perca do diagnóstico como é que eu vou dizer, da dinâmica da patologia. Tá? O que a patologia pede? É frio, mas se é invasão de frio é uma coisa, se é frio interno é outra. Frio interno é aquecimento. Lembra do Fudzi? Doses de Fudzi com canela mesmo, já é o pau da canela, já não é mais o ramo da canela, e você vai entrar bastante com moxa, moxa central, moxa nos pés, por exemplo, né, R1, e no caso dela, não. No caso dela, é uma invasão violenta de frio e naquela região. Então, assim, essa noção do que é uma doença por invasão, que tem invasão de calor, de vento e de frio. A invasão de frio e de vento, elas são semelhantes, mudam um pouco a estratégia, mudam as fórmulas. Mas a invasão de calor é completamente diferente. Que é invasão de frio? Gripes, as gripes que a gente tem, Covid, H1N1, por mais violenta que sejam, mas é isso. No caso da invasão de calor, é dengue, febre amarela, insolação, tá? Então, a gente precisa retomar esses estudos para lembrar o que fazer. Entendo, Letícia e Alice, realmente, como eu me envolvi muito com a fitoterapia,
e eu trato muita gente com fitoterapia, você vai... essa área eu acho que ela é muito importante para a gente. Embora tem uma coisa na China que a gente não tem aqui, eu vi algumas escolas tentando, que é o estudo de patologias. Então, quando você fala de invasão de frio, é um curso de 1 ano ou 2 anos na China, dentro de algumas faculdades. A invasão de calor também é estudada por alguns meses, ou 1 ano, porque você não está falando da invasão de frio, você vai falar das patologias de cada uma. Quando você fala de invasão de frio, você tem 6 canais para entender como é que a doença fica, né? Invasão de calor já é por substância, né? Você tem a camada Wei, depois a camada Ti, e aí vai, são 4 camadas. Então, isso daí é estudado como patologia, são estudos de patologia. A gente tem as paralisias também, que se estuda à parte, né? E no Brasil, como as escolas param nas síndromes, em geral, até porque a acupunturista quer coisa rápida, porque acha que é uma coisa rápida, né? Pô, eu estudo há 17 anos, 18 anos, 19 anos, sei lá por quanto tempo eu me formei. Então, eu acho isso importante, chamar atenção. Você fala, pô, mas eu vou ter que estudar tudo isso? Bom, eu adoro estudar medicina chinesa. E adoro quando me realizo quando o meu trabalho dá certo. Então, não é um peso para mim. Eu gosto também de beber cerveja, mas eu tive que parar porque uma me entorta, a outra me conserta. Então, eu fui daquilo que me conserta. Ó, e aí, a Letícia também, na verdade, né, Letícia? A gente sabe, realmente a Letícia é uma pessoa que eu recomendo muito para quem tiver interessado em moxa, tá? Olha aí. Você fez com quem, Nagano, Letícia? Ah, Lídia. Grande Lídia. Então, o que a Letícia fala é de uma linha de acupuntura que se desenvolve no Japão. É aquilo que eu falei. O importante não é tanto o estilo de acupuntura que você trabalha, mas é você entender a patologia e a tratar do lado certo. Qual jeito você vai desobstruir o fígado? Tem N jeitos em vários tipos de acupuntura. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive na Unifesp, que eu trabalhei, eu frequentei o ambulatório de neuromuscular, na área de acupuntura. E tinha um acupunturista lá que era pós-graduado na China. A linha dele de trabalho era completamente diferente da minha, mas a gente se tratava com muito respeito e aprendia um com o outro. Na verdade, eu aprendia mais com ele porque de neuromuscular ele conhecia muito. E eram linhas diferentes, né? Eu acho que não é a linha, não é a técnica, né? A gente tem que entender, e é uma coisa que quando ele dava as aulas dele lá, ele batia nessa tecla, falou assim, olha, vocês têm que entender da patologia. É a síndrome que tem que entender também, mas, por exemplo, quando eu falo tem que formar sangue e ti, eu tenho que fortalecer o centro, vocês vão ver a referência à escola do centro. E, na verdade, é você pegar o ciclo de formação do ti e do sangue. Como é que é? O alimento entra pela boca, o que ele tem que fazer, por onde ele passa, as transformações que ele vai sofrendo, por onde ele vai passando para chegar a formar o sangue. Isso foi crucial, não foi pensar de síndrome. De síndrome eu falei, estagnação de ti de sangue é uma síndrome é uma síndrome bião, porque é uma baita de uma obstrução com gelo congelado, que é um iceberg em cima o pé dela virou um iceberg, né? uma pedra de gelo. Isso impressiona. Mas essa noção do que está acontecendo, a síndrome ajuda, mas não determina como eu vou trabalhar. Porque se é estagnação de ti e de sangue, e é por invasão de frio, uma coisa. Se é por deficiência de ti e de sangue, é outra coisa, né? O tratamento pode ser inverso. E é isso que é importante, a gente mostrar que a gente domina isso, porque a gente conquista o espaço na acupuntura aqui no Brasil, como um conhecimento à parte. Eu sou psicólogo, trabalho com medicina chinesa, o pessoal pergunta se eu faço psicologia, eu falo, não, agora eu só me dedico à medicina chinesa,
Você trata emoção? Lógico, a medicina chinesa trata, diferente. Mas eu estou com 6 casos de suicídio que eu atendi o ano passado. Era um tratamento na esfera emocional? Era. Usei a psicologia? Nem um pouco. Né? A medicina chinesa tem essa abordagem também. É diferente do que a gente espera. Né? Senão ia ter o mesmo resultado dos meus amigos psicólogos e dos colegas médicos, psiquiatras. Né? E muita gente veio para quê? Para tirar os remédios psiquiátricos da vida deles. Então, temos o que fazer, e assim, eu espero estar colaborando, estimulando vocês a conhecer cada vez mais, e essa troca para a gente é importante. Ó, deu 11h30, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, alguém está com fome, fazer algum comentário, fazer propaganda? Seria possível uma aula de insuficiência vascular venosa e arterial? Porque vemos muitos casos de amputação de membros inferiores. Obrigado, Celso. Pô, foi um prazer a sua presença. Jairo, essa é um diagnóstico muito ocidental, tá? Quer dizer, eu posso falar que pode ter uma aula sobre insuficiência vascular e venosa e arterial. O problema é que, assim, isso pode envolver várias síndromes, né? Vários problemas, e aí pode ficar uma aula muito ampla, e o ideal era pegar alguns casos, porque a minha preocupação, principalmente quando eu dou aula, é que o aluno saiba o que fazer na prática também, porque senão fica muito teórico. É um problema que eu passei, tá? Eu passei muitos anos nisso. Dominava bem a teoria, era legal chegar na prática, e o que eu faço com isso? Aí entrava no grupo de WhatsApp, ou procurava o professor, como é que eu trato dor de cabeça? Aí o professor falava assim, mas que dor de cabeça? Pô, dor de cabeça, caramba. Então, é mais ou menos assim, insuficiência vascular venosa e arterial, caramba. Sei que é insuficiência, mas essa é uma descrição do que está acontecendo. A gente precisa entender o motivo, senão, sei lá o quê? Fazer transfusão? Né? E pode ser por falta de TI, pode ser por falta de TI, tem vários motivos. Né? Fala, Alessandro. Osíris, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, esse aí, mostra a sua cara. É que eu tô sem camisa porque aqui tá calor. Eu também tô com calor. Mas fala aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que existe tanto, vamos dizer, se é alguma coisa voltada assim pela questão de interesses, ou se é alguma outra questão, por que existe tanto essa coisa de que para exercer, vamos dizer, a medicina tradicional chinesa, ou a medicina chinesa, você teria que ser médico, sendo que são visões completamente diferentes? Que a medicina chinesa dá grana. Os médicos perceberam isso. Hoje eu acordei com uma pessoa do Conselho de Medicina ameaçando os farmacêuticos que eles não podem receitar, mas que médico agora já pode ter farmácia, que era proibido. É isso aí. É uma ganância de classe. Sim. Só tem essa explicação, né? Porque logicamente, né, uma questão lógica não faz sentido nenhum. Tudo bem, se você falar que talvez vamos dizer, a medicina, você vai ter um pouco mais de conhecimento anatômico, mas isso a gente pode buscar também dentro da medicina chinesa, por fora, né? Mas não, a gente por dentro. Mesmo por dentro, sim. É um curso muito bom para a medicina chinesa. Fisioterapia não é médico e domina pra caramba, mais que muitos médicos. Exatamente, então não faz, só faz sentido dentro desse ângulo, que é uma pena, né? Mais uma vez. Entendi, meu amigo. Mas muito obrigado pela aula, viu? Foi muito boa, Osiris. Obrigadão mesmo. Espero que você se anime a estudar, você é um apaixonado. Eu acho que é isso. E aí, então, a anatomia, hoje as escolas estão acordando, incluindo a anatomia, porque não dá para estudar simplesmente do jeito que se vê na medicina ocidental. Ela tem algumas adaptações, mas eu tive que estudar por fora, né? Mas realmente vai compor para a gente. Quem mais pediu para...
Ah, o Jairo perguntou uma coisa aqui. Cadê? Seria possível? Então, Jairo, eu vou pensar nessa aula, porque eu tenho outros casos aqui que são interessantes de dividir, e eu estou talvez pensando em transformar isso numa coisa mais frequente. Sobre essa questão, a gente pode conversar, eu conhecer melhor os casos, e a gente pensar em alguma abordagem, tá? É o que eu falei para você, alguns ajustes, a gente pega até isso como tema, mas depois vai detalhando melhor. O programa preventivo de joelho é um curso. Na verdade, o programa preventivo é uma coisa que a gente já fez aqui, você participou, que era para atender pacientes, agora ele está ficando mais institucional. Eu estou tentando estabelecer parcerias. E tem o curso de joelho, que a ideia é quem fizer o curso de joelho teria esse programa para fazer estágio. Tá? E é uma coisa dedicada, porque se você aprender a tratar joelho, você monta um consultório, seu consultório se paga. Entendeu? Que é um problema que eu saio do curso de acupuntura, não sei muita coisa, mas eu não consigo resolver nada direito, e aí eu preciso de um grupo de WhatsApp para perguntar quem já tratou isso, quem já tratou aquilo. A ideia é dar ferramentas práticas para a pessoa já ter resultados, ter pacientes, e com isso ir ganhando dinheiro para estudar mais e se aprofundando. Não estava planejado falar isso aqui, mas depois eu me comunico melhor com vocês. A Cristiane, estou iniciando na acupuntura e tenho muito a aprender, mas quando vi o tema me interessou muito. Poxa, espero que tenha valido mesmo. Que bom, Cristiane. Espero que... É apaixonante. Né, o resultado com a Odara foi um negócio impressionante quando ela me mostrou o pé, e eu queria falar para vocês, assim, a ferida do pé dela, que estava com pus, demorou muito, eu já vi fechar. Minha esposa caiu na calçada esses dias e ralou o joelho. Letícia, na minha esposa usei o Zengus e Jindá, em 2 dias estava fechado, mas calor tóxico eu já vi fechar mais rápido. A reversão da necrose realmente foi um negócio impressionante. E o conhecimento da Odara ajuda a gente a ter a dimensão da seriedade dessa reversão. A outra coisa que no vídeo fala, vocês não ficaram sabendo, a Odara tem contato com o organizador da prova, né? O cara que criou a prova lá de Frostbite do Canadá. Esqueci o nome, Warrowhead, e Arrowhead, não sei como é que fala. Bom, e ela conversava com ele porque ele ficou assustado por causa dela. É ele que socorre ela quando ele vê que ela está com frostbite. Quem avisa é uma enfermeira, e ele vê, e ele que segura ela para não terminar a corrida. Ela falava assim, faltava 15 quilômetros, os mais fáceis de todo o trajeto. Era onde eu sou especializado em correr, e eu não podia correr, que você não ia perder o dedo. Ele acompanha e ele convence ela dela abandonar a prova. Ele também passa orientações para ela, e ela se comunica com ele para falar do tratamento. Então foi uma coisa que chamou a atenção lá desse pessoal, da médica. Eu não espero que isso vire nada formal. Não sei se vai sair um artigo, né? Mas eu acho que já conta ponto, porque está todo registrado aqui. E eu espero, assim, ver mais gente conseguindo fazer isso. Aí, essa questão da aula de insuficiência vascular, tal, vamos pensar com carinho, sim. E eu tenho uma aula para falar da Zilma, que eu estava pensando, falei, né, só falei da Odara, a Zilma é muito mais impressionante, porque, e também são coisas assim, que fortalecem o lado da cultura multiprofissional. A Zilma, imagina uma pessoa que corre 180 quilômetros e engorda 4 quilos durante a corrida, sem comer. Gente, isso para mim que é impressionante. E ela fazia tratamento em alguns lugares, eu não vou falar aqui, mas já fazia tratamento e não melhorava do sono, da inflamação, de engordar, não melhorava das dores do calcanhar e tal. E aí é que eu chamo a atenção. Uma coisa é ficar aprendendo a amenizadora, aliviadora, outra coisa é tratar, porque ela voltou a correr 120, 180 quilômetros, não tem mais dores no local que tinha lesão. E a outra coisa é assim, ela parou de engordar nas corridas.
Esse é um caso que eu ainda estou tentando entender. Eu investi em algumas coisas, mas foi tanta coisa que eu tive que lidar com ela. Ela, cachorro que atacou ela, fazendo corrida, ai meu Deus do céu. São umas histórias malucas. Mas, gente, uma pessoa que consome 150 gramas de um produto para não perder água e engorda 4 quilos ou mais numa corrida, é um negócio impressionante. O mais impressionante para mim é quando ela parou, foram mais ou menos 7 meses de tratamento, ela parou de engordar. Né? E aí eu falei, pô, isso dá uma boa aula também. Então tem essas coisas. O de joelho realmente é um curso, e depois eu entro em contato com vocês, falando, explicando melhor, tá? Deve começar a ser lançado aqui, né, nas redes, e é um curso online, porque tem muita gente no Brasil que me pedia curso online. E a acupuntura, do jeito que a gente dá, é complicado, mas essa especialização para acupunturistas, ela é perfeitamente viável online. E para quem puder, eu vou tirar um mês para ficar em São Paulo, pô, vai ter a chance de participar do programa de prevenção de joelho, tá? Que é uma coisa que foi muito assim amadurecida com atletas. Porque não é só acupuntura, tá, gente? Não adianta só escolher pontinhos. Eu tenho que saber o que recomendar para as pessoas. O Zengu Zinjindan é uma fórmula que pode ser viável e é uma fórmula mais ou menos segura para a acupuntura. O acupunturista tem que saber alguns detalhes. Que eu falei, olha, quando tem fibrosidade envolvendo, eu não vou dar, tá? Espessamento de vasos, tal. Mas você aprendendo isso dá para você entrar junto no seu tratamento. Então, o curso de joelho ele é um avanço do que eu já dei, né? Porque você vai aprender a entender quais são as patologias de joelho do ponto de vista ocidental, saber o que isso significa para a gente e como tratar. Então, isso depois eu volto a me comunicar. Obrigado pela participação de vocês. Tá? Eu acho que eu trouxe uma discussão de diagnóstico que ela não é comum. Embora, assim, lá com esse amigo da Unifesp era comum, a conversa daí para cima. Né? Porque é a medicina chinesa. Algumas pessoas com quem eu aprendi medicina chinesa, que é difícil acesso, conversam desse jeito. E na verdade, assim, é a medicina chinesa. Tá? Espero estar contribuindo para fortalecer essa área para nós, inclusive profissionalmente. A gente parar de ter essa coisa de precisar do apadrinhamento de médico para poder fazer ou a licença, né, sei lá, quem está tentando trabalhar na área sabe o sufoco que é para a gente se colocar. E, bom, mais alguma coisa a gente pode encerrar? Eu fico grato. Alice, põe som, Alice. Obrigada, Osiris. Poxa, obrigado você. Oi, Alice, tudo bom? Oiê, abre a câmera. Ela tá de pijama. Estou na correria aqui hoje. Nossa, daí que a gente vê que precisa estudar muito, 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 né, para poder raciocinar. Mas eu achei esplêndido, professor. Até as colocações, desde o princípio. É esplêndido se ajudar, né, Márcia? Carla, muito obrigado. Obrigada. O que você falou, Márcia? Sem dúvida. Então, gente, podemos encerrar? Alguém quer cantar uma música? Podemos encerrar? Isabel, obrigado. Obrigado, Jairo, Celso, Márcia dos Santos. Essa menina esforçada, gente, vocês não sabem o quanto. Alessandro, obrigado. Carla, Letícia. Márcia, quem mais? O que é? Deixa eu ver, mandaram mensagem aqui. Gente, obrigado. Bom, um grande domingo para vocês. Se alguém quiser me ajudar a lavar os pratos agora, estão convidados. Depois eu vou fazer almoço. Tá bom? Tchau, gente. Beijão para todos.